Olá, galerinha do nono ano. Vamos começar mais uma vez aqui uma aula de língua portuguesa comigo, professor Barroso. Espero que todos estejam bem, estejam com saúde, principalmente nesse momento em que vivemos. E vamos retomar o assunto que a gente trabalhou na aula anterior, que é sobre enquetes, não é? Mas trabalhando em uma outra habilidade. Vamos lá. Então, o conteúdo da nossa aula de hoje é sobre reconhecer posições distintas. Quando eu falo distintas, eu falo diferentes, certo? Entre duas ou mais opiniões. Então, a gente vai reconhecer esse posicionamento, essas opiniões, né, dentro de textos variados. E a gente vai usar mais uma vez o gênero enquete, não só o gênero enquete, a gente pode achar também essa habilidade em diversos gêneros, mas principalmente o que a gente vai trabalhar na aula de hoje é com o gênero enquete, certo? Vamos lá. Então, vamos ver aí dois exemplos de enquetes e em seguida eu faço algumas perguntas para que vocês possam refletir sobre o tema. Vamos lá. Enquetes. Eu tenho aí em uma das enquetes dizendo assim, presidente Prudente e região. Essa enquete é direcionada para essa região. E já foi encerrada, né? Você acha que as escolas devem retomar as aulas presenciais neste momento da pandemia da Covid-19? E aí as pessoas fizeram a votação. Não recebeu o maior número de votos, né? 82,92% das pessoas votaram por não, né? Não voltar às aulas presenciais. E um pequeno número votou em sim, certo? Então a enquete foi encerrada. Então a maioria e a opinião das pessoas foi que não voltasse, não retomassem as aulas presenciais por causa da pandemia. Então preferiram que não. Vamos para a enquete que estará ao lado. Faça uma leitura aí, ó. Escolas públicas e privadas devem retomar as aulas no Paraná? A enquete também está com status encerrado aí e diz assim, as opções são sim para todos os estudantes, sim, mas só a educação infantil e não, ainda é muito cedo. Das três opções, a que obteve maior pontuação foi não, ainda é muito cedo. Então, você tem aí a primeira enquete que as pessoas deram a sua opinião sobre esse assunto da volta das aulas presenciais e na segunda enquete também tem a opinião das pessoas sobre o retorno à volta às aulas presenciais aí, né, no Paraná. Bom, depois de olhar atentamente, né, eu quero que você observe bem cada um dos textos, que eu vou fazer algumas perguntas para que você reflita, certo? Então vamos lá. Bom, pense um pouquinho aqui comigo. Qual o assunto era tratado naquelas enquetes? Certamente você vai responder aí, né? Professor, falava sobre aulas presenciais, exato. Se a população era a favor ou contra, se ela queria as aulas presenciais ou não, não é? E a segunda pergunta é, os resultados mostram que as opiniões, nessas duas enquetes, a maioria das opiniões aí, né? A opinião vencedora, elas eram divergentes em cada um das enquetes ou elas eram convergentes? Já sei, vai ter aluno que vai perguntar, o que é convergentes, professor? Ou seja, que fazem parte do mesmo ponto, né? Elas não são contrárias, né? Elas são favoráveis à volta. Então, essas opiniões, elas eram divergentes ou elas eram convergentes? Elas tratavam aí no mesmo sentido, né? Tem o mesmo sentido. O que vocês acham? Bom, se vocês leram atentamente as enquetes aí, perceberam que as opiniões, elas não são divergentes, né? Elas convergiam para o mesmo plano. Na primeira enquete, as pessoas disseram não, né? A opção vencedora aí, não queriam que voltassem às aulas presenciais. E na enquete que está também ao lado, a maioria, 58%, votaram também em não, ainda é muito cedo. Então, o resultado das duas enquetes aí apontam para que não houvesse aula. Portanto, elas não eram divergentes, e sim convergentes. Por que eu pergunto isso? Porque a habilidade que a gente vai trabalhar na aula de hoje trata-se de opiniões distintas, diferentes, relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema. Então, o fato ali era o retorno à volta às aulas. O tema também, né? O retorno das aulas. As pessoas eram contra ou a favor? Então, essas opiniões, saber como essas opiniões estavam dentro do texto, elas são muito importantes.
E como é que eu trabalho essa habilidade? Primeiro, pessoal, sempre é ler atentamente o texto. Ler com muito cuidado, sem pressa, ler atentamente, certo? E depois compará-los. Então, você tem dois textos com opiniões diferentes ou opiniões complementares. Você tem que perceber como essa opinião vai estar lá. Portanto, a leitura e a comparação entre os dois textos é muito importante. Textos sobre o mesmo tema e o mesmo fato. Normalmente aí, quando se trabalha essa habilidade em questões, se traz aí dois textos, né? Para se ver a opinião nos dois textos, se essas opiniões elas são contrárias, favoráveis ou não a algum tema. E por último, você vai perceber essas opiniões, né? Como eu falei, como é que se caracteriza essas opiniões nos dois textos? Elas são contrárias? Elas são concordantes? Essas opiniões elas são complementares? Então, essa pergunta, esses 3 passos aí, é super importante para que você resolva esta habilidade, ok? Vamos lá. Mostrar mais uma vez uma enquete aí e como é que essa habilidade pode ser trabalhada dentro do texto. Expectativa. Depois destas eleições, como está seu humor? Essa é a pergunta. E aí você tem otimista e pessimista como opções, né, para serem marcadas pelos votantes. E as opções aí, elas são contrárias, né? São opiniões opostas. E veja, pessoal, que incrivelmente na votação aí deu empate, mostrando aí que as pessoas ficaram, né, dos dois lados, né? Tem pessoas otimistas e também pessoas pessimistas aí, né? O humor dessas pessoas depois das eleições. Então o resultado ele foi equilibrado. Por que eu trouxe essa enquete aí para que vocês pudessem ver, pessoal, como a opinião está ali, normalmente elas são opiniões opostas, é sim ou não, é uma palavra contrária a outra nas opções, justamente para que as pessoas deem a opinião. Então, a opinião ela vai estar presente através aí das opções de uma enquete, tá? E que o resultado também mostra qual a opinião predominante sobre determinado tema ou sobre determinado fato, ok? Tudo bem? Vamos então praticar. Vamos então fazer questões sobre essa habilidade. Eu quero saber se vocês vão perceber as opiniões aí dentro dos textos com facilidade ou não. Vamos lá. Tenho aí 2 enquetes. A primeira diz assim: na sua opinião, qual o melhor momento para acontecer o retorno às aulas presenciais? Eu tenho um gráfico aí, um pizza, né? Um gráfico pizza, em que 91% das pessoas disseram que, na opinião delas, o melhor momento para voltar é no início de 2021. A gente está trabalhando aqui com pesquisas relacionadas ao ano passado, certo? Então, o melhor momento era para voltar no início de 2021, a volta às aulas presenciais. Eu tenho na outra enquete a seguinte questão: o ano letivo de 2021 deve começar com aulas presenciais? A primeira opção é não, não é? E a segunda é sim. Veja as opiniões divergentes aí. A que predominou é que não, não é? 54% daqueles que fizeram, marcaram aí na enquete essa questão, né? Essa opção, não. Então, veja que as opiniões aí, elas podem, né, ter algum traço de distinção. Vamos para a pergunta. A pergunta é, em relação ao tema, né, sobre o retorno às aulas presenciais, naquelas enquetes, as opiniões predominantes nos 2 textos são, letra A, imprecisas, letra B, incompreensíveis, letra C, antagônicas ou letra D, compatíveis? E então, pessoal, 20 segundos para que vocês resolvam a questão. Vamos lá?
Pronto, vamos retornar então. Em relação ao tema, as opiniões predominantes nos dois textos são imprecisas. Não tem como ter imprecisão numa enquete. Ou é sim ou não, ou é aquela opção ou a outra. Não é? Então, não tem como ter indecisão. As pessoas elas vão ter que se decidir, aqueles que votarem, claro. Então, elas eram imprecisas? Óbvio que não. Elas eram incompreensíveis? Como tem incompreensão numa resposta que só pode ser sim ou não? Não é? Então, não tem margem para dúvidas. Então, a resposta e as opiniões, elas não são incompreensíveis, não é? Letra C, antagônicas. Ou letra D, compatíveis. Então, acertou a pessoa que colocou antagônicas. Pessoal, eu chamo a atenção de vocês para as questões que envolvem essa distinção de opiniões sobre o mesmo fato. Por quê? Porque, normalmente, nas alternativas, algumas palavras vão ser frequentes. A palavra antagônica, por exemplo, pode surgir com bastante frequência nas perguntas que vocês possam responder aí nas provas, nos simulados. Antagônica significa contrárias, certo? Se você perceber lá no texto, algumas pessoas na primeira pesquisa aí disseram que seria melhor no início de 2021 e outras pessoas na segunda enquete disseram que não. No início de 2021 não seria ideal para a volta às aulas aí presenciais. Então, a maioria diz que sim no primeiro texto e a maioria disse que não no segundo texto. Portanto, as opiniões elas são contrárias, elas são antagônicas, certo? Grave bem essa palavrinha aí até para aumentar o seu vocabulário. Então, compatíveis, claro que não, elas não são compatíveis. Tudo ok? Vamos tratar de outros textos, mas trabalhando essa mesma habilidade. Como essa habilidade pode surgir em outros textos, professor? Em outros gêneros? Vamos ver aqui, ó. Texto 1. Achei muito interessante, de bom gosto, a edição especial Mulher, junho de 2007. Principalmente a reportagem 10 coisas para ter antes de morrer. A revista, novamente, nos brindou com um excelente presente. Parabéns pelo trabalho. Então, você tem aí a opinião de uma pessoa que usa, né, a revista, né, o jornal, tem a opinião dela aí. Então, texto 2. Interessante a edição especial Mulher, com reportagens esclarecedoras e atuais, mostrando, principalmente a quem viaja com frequência, novidades para comprar. Apenas achei as últimas páginas desnecessárias. E aí ele vai dizer, a que se refere a essas 10 páginas, né? 10 coisas para ter antes de morrer. Então, esse aí era a matéria das últimas páginas. Poderiam ter aproveitado melhor o espaço. Há tantas coisas que uma mulher contemporânea gostaria de saber e sobre as quais gostaria de ser informada. Então, tem mais uma vez aí a opinião de uma outra pessoa a respeito da mesma matéria. Então, a pergunta, vamos lá, qual é a pergunta? Sobre a reportagem 10 coisas para ter antes de morrer. Esses textos apresentam opiniões, letra A, opostas, letra B, indeterminadas, letra C, preconceituosas ou letra D, ambíguas. Vamos lá, 20 segundos para que vocês possam responder. Pensem aí. Vamos lá? Voltando aí para o texto. Vamos tentar responder, eu tenho certeza que você acertou, não é? Texto 1. Então, você já sabe que no texto 1, ele faz um elogio à matéria, né? E 10 coisas, ele fala aí, achei muito interessante e de bom gosto, né? Principalmente a reportagem 10 coisas para ter antes de morrer. Então, no primeiro texto aí, ele fala que gostou, né, da matéria. No segundo texto,
Aí temos uma opinião diferente. Ele já vai dizer que, não, que achou as últimas páginas desnecessárias, as últimas páginas tratavam aí dessa reportagem, 10 coisas para ter antes de morrer, e que poderia ter aproveitado melhor o espaço. Então, a pessoa não gostou da matéria. Então, quanto à pergunta, diz assim, sobre a reportagem, esses textos apresentam opiniões opostas, B, indeterminadas, letra C, preconceituosas ou ambíguas. Então, óbvio que marcou aí, que você marcou a letra A, opostas. Um gostou da matéria, no texto 1 aí, essa carta do leitor aí, né, esse bilhete do leitor, diz que gostou da matéria, mas o outro não. Então, temos opiniões opostas sobre o mesmo tema. Lembrando que opostas pode surgir também com outros nomes, não é? Diferentes, no caso aí opostas, contrárias, né? Então, vamos lá. Vamos para um segundo texto. Diz assim, Gato de Botas, texto 1. Gato de Botas é um spin-off da franquia Shrek. É um filme divertido que supera em muito Shrek terceiro e Shrek para sempre. A história se passa num período antes das aventuras do reino de tão distante, e num lugar diferente também, ambientado no fantasioso norte do México. O filme conta a origem do seu personagem e insere outros elementos dos contos de fadas. Grande parte da graça do filme, se for visto com seu áudio original, claro, se deve à dublagem de Antônio Bandeiras, que está se esbaldando em fazer um personagem ora farsesco, ora sedutor, ora dramático. A trilha sonora do novato Henry Jackman é de enorme qualidade, misturando elementos musicais mexicanos com os cânones da música cinematográfica. Então, você tem aí a opinião, né, de uma pessoa, deixando bem claro aí o seu posicionamento a respeito do filme Gato de Botas. Como a gente está tratando aqui de opiniões e localização aí dessas opiniões, você já pode perceber que em relação ao Gato de Botas, temos uma opinião favorável, não é verdade? Vamos para o texto 2. Gato de Botas. A ideia de levantar as telas, a ideia de levar as telas, o personagem Gato de Botas em voo solo se mostrou acertada. O carismático gato, dublado por Antônio Bandeiras, que roubou a cena em Shrek 2, é uma bem-vinda adição ao hall de boas animações. O diretor Chris Miller criou um universo particular para o seu herói felino, completamente diferente da ambientação de Shrek. O resultado é um filme com bom time cômico, né? Bem escrito e tecnicamente impecável. No longa, olha aí a opinião já marcada no texto, né? No longa, o gato divide a cena com o seu par romântico, Kit Patamansa, e o velho amigo e inimigo Humpty Dumpty. Aqui temos um ponto positivo do roteirista Tom Wheeler, que deu espaço a estes dois coadjuvantes interessantes e não centralizou as atenções no Gato de Botas. Gato de Botas é uma aventura agradável, uma deliciosa brincadeira cujo enredo mostra os personagens centrais num esforço para roubar os feijões mágicos do engraçado casal de vilões Jack e Jill. E com eles chegaram ao ganso dos ovos de ouro. Bom, você pode perceber aí, né, que pelo texto, esse texto também não parece ter uma opinião dura sobre o filme Gato de Botas, mas sim uma opinião também favorável ao Gato de Botas, não é? Então, vamos ver a questão? Sobre o filme Gato de Botas, esses dois textos apresentam opiniões. Letra A, favoráveis. Letra B, imparciais. Letra C, incoerentes. Ou letra D, indefinidas. Vamos lá, 20 segundos para que vocês possam rever os textos.
Pronto, vamos voltar então. Como fica a pergunta? Sobre o filme Gato de Botas, esses dois textos apresentam opiniões favoráveis ao filme ou desfavoráveis ao filme? Letra B, imparciais. Bom, pessoal, a gente não está tratando aqui de parcialidade ou imparcialidade. A gente quer saber se, em relação aos dois textos, as opiniões, como elas se mostram. Elas são complementares? Elas são divergentes? Elas são convergentes? Então, não se trata aqui de imparciais, certo? Então, você não marcaria a letra B. Letra C, incoerentes. Bom, em nenhum dos momentos aqui, os autores dos textos foram incoerentes. Eles defenderam o seu ponto de vista ali, mostrando por que tinham aquela opinião, não é? Então, elas não são incoerentes. Letra D, indefinidas. Eles definiram o seu posicionamento. Então, a resposta correta, pessoal, só pode ser o quê? Favoráveis. As opiniões em relação ao filme, ao mesmo filme aí, elas são o quê? Elas são favoráveis ao filme. Elas falaram bem do filme, certo? Então, elas são completamente favoráveis àquele filme Gatos. Bom, tenho mais dois textos aí, só para que você perceba e fixe definitivamente essa questão de distinção de opiniões sobre o mesmo fato. Vamos lá. O livro de língua portuguesa, Por uma Vida Melhor, adotada pelo Ministério da Educação, MEC, contém alguns erros gramaticais. Nós pega o peixe ou os meninos pegam o peixe são dois exemplos de erros. Na avaliação dos autores do livro, o uso da língua popular, ainda que contendo erros, é válido. Os escritores também ressaltam que, caso deixem a norma culta, os alunos podem sofrer preconceito linguístico. A autora Heloísa Ramos justifica o conteúdo da obra. O importante é chamar a atenção para o fato de que a ideia de correto e incorreto no uso da língua deve ser substituída pela ideia do uso adequado ou inadequado, dependendo da situação comunicativa. Texto 2. Ninguém de bom senso discorda de que a expressão popular tem validade como forma de comunicação. Só que é preciso que se reconheça que a língua reúne infinitamente mais qualidades e valores. Então, se está falando aí da questão da língua popular e da língua culta, não é? A língua padrão. Então, um é favorável ao uso da língua popular na escola e vamos ver o que o outro acha. Ela é a única, ela o quê? A língua culta. É a única que consegue produzir e traduzir os pensamentos que circulam no mundo da filosofia, da literatura, das artes e das ciências. A linguagem popular, a que alguns colegas meus se referem, por sua vez, não apresenta vocabulário nem tampouco estatura gramatical que permitam desenvolver ideias de maior complexidade, tão caras a uma sociedade que almeja evoluir, que deseja evoluir. Por isso, é óbvio que não cabe às escolas ensiná-la. Ensinar o quê? A língua popular. Então, eu tenho dois pensamentos aí sobre o mesmo tema, sobre o uso da língua popular, não é? Vamos ver aí a pergunta. Em relação ao tema tratado no texto 1, o texto 2 apresenta a ideia de, letra A, defesa, letra B, ratificação, letra C, divergência ou letra D, questionamento. Vamos fazer juntos essa questão? Bom, se eu tenho no texto 1 a defesa do ensino da língua popular também, né, nas escolas, no texto 2, o autor aí, que é o Evanildo Bechara, um gramático muito famoso, ele diz que não. Ele diz, olha, a língua culta não tem nem estatura, é infinitamente superior à língua popular, segundo ele, para ser usado nas escolas. Porque não é a língua das artes, não é a língua da ciência, da literatura, não é a língua popular. Então, pessoal, a gente tem posicionamentos aí divergentes, não é? Então, letra A ideia de defesa, não é a ideia de defesa em relação ao primeiro. Letra B, ratificação. O que é ratificação? Confirmar alguma coisa, né? Há uma confirmação, o texto 2, ele confirma o que é dito no texto 1? Não, pessoal. Letra C, divergência? Exatamente, aí se trata de uma divergência. Primeiro, o autor, lá no texto 1, diz que o uso da língua popular na escola também é interessante, e o outro diz que não, tem que ser usada a língua culta nas escolas. Então, a letra C é a correta. Pessoal, então o que foi que a gente aprendeu na aula de hoje? A reconhecer essas posições aí, diante de duas ou mais opiniões, né, dentro de
de um tema, né, ou dentro de um fato específico, e vemos isso através de 2 gêneros, que é o gênero enquete e outros também, não é? A gente viu carta do leitor, a gente viu também artigo de opinião, então vocês puderam perceber como essa habilidade ela pode ser encontrada em diferentes textos, ok? Então, pessoal, deixo o meu muito obrigado a todos vocês, espero que vocês tenham anotado as informações, tenham aprendido também, e qualquer dúvida, contate o seu professor pelas plataformas que existem, certo? Então, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!